Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de repercutir o assunto que nós tratamos aqui. E hoje, olha, hoje o nosso tema vai dar muita margem para esse debate. Vai ser muito legal e eu já te convido aí a ficar ligadinho, porque eu tenho certeza que você tem curiosidade e, obviamente, vai aprender bastante na noite de hoje. Antes da gente começar a nossa caminhada, pedir para o pessoal colocar aqui o meu Instagram para você, ó. Você que gosta do Vejam Só, você que quer conhecer um pouquinho dos bastidores, que quer trocar uma ideia sobre o programa também, fazer sugestão, mandar a sua dúvida, o seu questionamento, falar sobre os assuntos que são tratados aqui, ó. Vai lá, ó, @zeca_pereira. Siga por lá e lá a gente vai poder conversar um pouquinho. Obviamente, eu sempre coloco algum material dos bastidores também, é muito legal. Fica à vontade por lá, conto sempre com a sua participação e é sempre uma alegria receber a sua mensagem. E olha que eu recebo muita gente falando da importância e da bênção que o Vejam Só tem sido na caminhada, dos estudos, na caminhada cristã. Vai lá para a gente poder conversar um pouquinho também. Afinal de contas, o Vejam só existe por conta de você que nos acompanha e nos assiste, tá bom? Fico esperando a sua participação por lá também. Ó, eu vou apresentar os meus convidados. Aí, na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela que vai apresentar o tema e, obviamente, durante a apresentação, ela vai colocar algumas perguntas que durante o programa nós vamos tentar responder por aqui também, tá certo? Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade. Ele que é um amigo aqui do programa, também sempre nos ajuda, muito carinhoso e atencioso com o Vejam Só. Pastor Marcelo Oliveira, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Marcelo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda. Meu irmão, sempre muito gentil com o programa. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Kennedy. Boa noite para essa audiência selecionada e abençoada. Que alegria voltar ao programa Vejam Só, programa que é recorde de audiência na TV brasileira e poder contribuir com o reino de Deus. E eu penso, Zeca, que vai para uns 10 anos que eu tenho a honra de participar desse programa aqui. Então é um privilégio inenarrável. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a Angélica, Deus abençoe a toda a produção e que tenhamos um programa muito abençoado. Marcelo, estou com 2 materiais do irmão aqui. Vou pedir... Não, antes de mostrar o material, vou passar o endereço da igreja, por favor, que é padrão aqui. A igreja que o irmão congrega, auxilia também, para a gente também dar esse crédito aí para quem nos acompanha. Por favor. Muito obrigado. Estamos ali na rua Doutor Fon, né, no Novo Templo das Assembleias de Deus Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, esquina com a Radial Leste. Estamos lá servindo ao Senhor com muita alegria. Boa. Vocês aceitam presbiteriano lá? Com certeza. Você é muito bem-vindo. Recentemente o pastor Serafim esteve aqui e eu falei para ele, eu vou morar ali pertinho, ali na Padre Adelino. Sim. Vai para ir a pé lá no Belém. Vou começar a congregar com os irmãos. Será lá. Uma honra tê-lo conosco. E vai ser benção, vai ser benção. Gosto demais. Inclusive, fica aqui meu registro aí, um abraço a toda a galera do Belém também, que são parceiros aqui do Vejam Só. Marcelo, rapidinho pra gente mostrar o material, que eu sei que você cobra se a gente não mostrar também, e quem nos assiste também cobra. O Marcelo foi lá e não falou nada dos livros, ó, tá aqui, ó. Vamos começar falando um pouquinho desse daqui, Marcelo, por favor. A Fascinante Cultura Judaica. Esse é um best-seller, né? E graças a Deus é o programa Vejam Só, ficou conhecido no Brasil inteiro esse livro. É uma introdução à rica cultura judaica, por exemplo, a origem do nome Jerusalém, de onde surgiu o nome Jerusalém, os 4 filhos da Agadá. Agadá, Zeca, é como o judeu conta a Páscoa para o filho, não é? Por que a Torá começou com a letra Beit? Beit é a 2ª letra do alfabeto hebraico. Por que não começou com o Aleph, que é a primeira? Por que não começou com Tav, que é a última letra? E também um texto inédito, na primeira genealogia da Bíblia, uma profecia do Messias numa genealogia. Eu sei, falei isso aqui várias vezes no programa, que nós não gostamos de genealogia. Mas na primeira genealogia da Bíblia, Gênesis 5, lá tem uma frase que é muito mais do que uma frase, é uma profecia do Messias, não é? São 10 nomes: Adão, Sete, Noé, Canaã, Mahalalel, Jared, Matusalém, Lameque. Quando eu peguei o significado de cada nome, formou uma frase
que é muito mais que uma frase, é uma profecia. Ao homem é apontada mortal aflição, mas o Elohim bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto, o descanso. Que benção. Aí, ó, esses meandros da cultura que muitas vezes passam desapercebidos, você encontra aqui no material. E também, obviamente, que vai complementar esse livro aqui, ó, Os Mistérios da Língua Hebraica. Muito especial também, prefácio do Dr. Vailate, né, um grande nome aí do hebraico e também deste programa. E eu conto essas riquezas do texto bíblico. Por exemplo, por que a Bíblia, Zeca, menciona por nome só as 3 filhas de Jó? Não o nome de um rapaz, de um homem. E nós sabemos que o Antigo Testamento é um livro altamente patriarcal, em que o homem tem o principal papel. Todavia, no livro de Jó, só é mencionado 3 nomes e 3 nomes de mulheres, não é? Iemima, Quetsiá e Queren-Hapuk. Porque no nome das 3 filhas de Jó estão revelados o seu passado de dor e o seu futuro glorioso. Por exemplo, Iemima vem da palavra hebraica Yom, que significa um novo dia. Deus está dizendo, Jó, após essa tempestade passar, um novo dia nascerá. Quetsiá é cássia. E como era feito a cássia? A cássia era uma árvore que, para se tirar esse perfume, tinha que retalhar a árvore até descer um líquido aromático que era o perfume que nós denominamos a cássia. Então Deus estava dizendo, Jó, a sua vida está sendo retalhada, a sua vida está sendo cortada e você não entende, como diz Tim Keller, né? O grande pregador de Nova York, presbiteriano, ele disse assim, Jó nunca entendeu a razão do seu sofrimento, porque ele entendeu a Deus e isso basta. Então, nos nomes das 3 filhas de Jó, estão revelados o seu passado de dor e o seu futuro glorioso. A última coisa que eu sei que nós temos que ir por debate, o que a palavra kavod, que muita gente pensa que é Shekinah, que é glória, não é? Shekinah é um conceito da Kabbalah judaica, que se popularizou no Brasil, mas a palavra glória é kavod, tem a ver com fígado, órgão do corpo humano. São as mesmas raízes. E kavod é peso. E eu fui pesquisar. Por que kavod? Que é kaf, vet e dalet. Kavod é a raiz de fígado. O órgão mais pesado do corpo humano é o fígado. Agora, qual é a associação da glória de Deus com o fígado? Então, é um livro inédito, que tem o prefácio de um dos maiores hebraístas do país. E você pode adquirir chamando a gente no nosso Instagram aí, Isso. Marcelo Hebraísta com H. Obrigado, Zeca. Imagina, Marcelo, a gente que agradece. Inclusive, é uma baita ferramenta. Os contatos do Marcelo estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Então, você acessa o perfil do Instagram do Vejam Só e você vai localizar. Inclusive, além do material que nós mostramos aqui, manda uma mensagem lá para ele falando que você quer aprender hebraico com ele. Obrigado. Ah, rapaz, aí ele vai te explicar como é que você faz. Aí tudo isso que ele falou aqui, você vai aprender também. Obrigado. Não é isso? Não aprende, Marcelo? É verdade. Temos um curso inédito. Obrigado Pronto, pela lá. oportunidade para você estudar hebraico no conforto da sua casa. Imagina, Pronto. né? Estudar aí na sua casa, no seu melhor tempo, no seu melhor horário, um curso inédito. Deus me deu a oportunidade de estudar em Jerusalém, não é? E eu ensino, Zeca, como eu aprendi com os rabinos. Você não vai aprender apenas o alfabeto. O alfabeto hebraico, ele é poliforme. A letra é número, ela tem um formato e ela se conecta com a rica cultura judaica. Então, você vai aprender hebraico aí de uma forma muito especial. Acessa lá o nosso Instagram, você manda uma mensagem pro Marcelo, ele te explica tudo em detalhes e você vai poder ser esse hebraísta aí que você tanto sonhou, viu? Amém. Tanto sonhou. Chega por lá. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E para nos ajudar também nesta caminhada, Vejam Só, tem a alegria de receber nesta oportunidade o pastor Kennedy Barbosa, do Ministério Pescador de Almas, IMAF. Pastor Kennedy, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje à noite também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca, um privilégio estar aqui com vocês. Espero contribuir de uma forma muito nobre aqui com o tema, mas quero aproveitar essa oportunidade de deixar um beijo para minha esposa, a pastora Kátia, os meus filhos, a Heloísa Barbosa e o Heitor Barbosa, e reforço que também é um privilégio estar participando de um debate como esse com uma das mentes que eu considero brilhante,
que é o pastor Marcelo Oliveira, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, Sim. uma das pessoas que me incentivaram e incentivam até hoje a conhecer um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. Que legal, que benção. Mas não vale pegar leve com ele por causa disso, viu, Marcelo? É a primeira vez dele aqui. Ó, não, eu vou te apertar, vou te cobrar, Então viu? tá bom, Você tem que então. vir bem, assim, pra testar o homem também. Não é isso porque aí. ele falou que gosta de você que você não vai pegar pesado. Então tá bom, então tá bom. Inclusive, o pessoal da produção já falou aqui, depois passa o contato da esposa, que a gente vira e mexe, precisa de pastores aqui no Vejam Só também. Ok. Vai ser uma benção também recebê-la aqui no programa. Será enviado. Aproveitando a oportunidade, já que o pastor Marcelo Oliveira falou dos livros e também dos cursos, eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer que eu desenvolvi um manual, né? É um manual dos casamentos felizes e duradouros. Ainda não tenho ele impresso, mas ele já está sendo comercializado em PDF. Que legal, tá? que Então, bacana. quem tiver interesse, estiver passando por alguma dificuldade no casamento, no relacionamento, quer entender os princípios de Deus, né? Quais os princípios o Senhor nos deixou, né? Como marido e também como mulher, só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, @kennedy.barbosa _oficial. Isso. O pastor vai passar também o endereço da igreja, mas só para reforçar, todos os contatos você encontra lá no perfil do Instagram do Vejam Só, tá bom? Entra lá e lá você vai acessar esses contatos também. A gente achou por bem colocar tudo em um único lugar, aí fica mais fácil para você que nos assiste localizar, tá bom? Passa o endereço da igreja, pastor, pra gente, por favor. Olha, hoje eu tenho a oportunidade de servir a Deus ali na cidade IMAF, Ministério Pescador de Almas, que está localizado ali na rua Tenente José Jerônimo de Mesquita, número 155, sob a liderança do pastor Adson Belo, que eu também quero deixar aqui um abraço para ele. Muito bom. Inclusive, se você quiser também informações dos ministérios, das igrejas, pode ir lá nos contatos também, que eles, tenho certeza, vão responder e passar outras informações para você. De novo, pastor Kennedy, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo, tá bom? Olha, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e aí, na sequência, a gente volta para pegar as primeiras observações dos nossos convidados. Mas antes, deixa eu só reforçar com você aqui a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E é por isso que você olha e fala, nossa, como o Zeca tá elegante. Rapaz, é porque a Garbo tem me ajudado. Desde que a Garbo entrou aqui no programa, a gente tem mudado o visual. Você que me assiste, de repente quer mudar o seu visual, de repente tem algum evento importante, ou até quer mudar o seu jeito de se comunicar. E o visual fala muito sobre a nossa comunicação. Procura pela Garbo, você vai acessar ali nas redes sociais e vai localizar todos os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e fala que viu aqui no Vejam Só. E aí, além de ficar elegante, você vai ganhar um desconto, vai economizar. Aí o combo é perfeito. Então vai lá, fala que viu aqui no Vejam Só, eles vão te dar esse descontaço. Obrigado, Militão, irmão André, nossos parceiros da Garbo, que nos ajudam e que tratam muito bem o Vejam Só também, tá bom? Vamos rodar a nossa matéria, na sequência a gente volta com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. O novo céu e a nova terra é uma promessa amplamente ensinada pelas Escrituras. Tal doutrina está presente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Naturalmente, muitas dúvidas surgem entre os cristãos acerca de como será esse estado futuro e eterno. Apesar de termos muitas referências bíblicas sobre o novo céu e a nova terra, claro que muitos detalhes só serão esclarecidos quando finalmente estivermos vivendo neles. Podemos dizer que o estado eterno, como o novo céu e nova terra, terá início por ocasião do juízo final. Quando todos forem julgados, os ímpios serão destinados à condenação eterna no lago de fogo, enquanto os santos viverão e reinarão eternamente com Deus no novo céu e nova terra. Sobre as discussões acerca de como se dará a criação do novo céu e nova terra, alguns acreditam que o universo atual será completamente destruído, no sentido de aniquilado, deixando de existir. E então Deus criará novo céu e nova terra sem continuidade alguma com o universo atual. Já outros estudiosos defendem que o universo atual não será destruído, mas renovado. Será uma transformação tão profunda que refletirá uma nova criação, mas ainda assim será a continuidade do universo atual. Podemos entender que o novo céu e nova terra será um lugar glorioso, com uma paz sem igual. Toda a criação estará restaurada e livre da maldição do pecado. Então surge a pergunta:
Será que lá no estado eterno teremos lembranças da terra? Como você responde nossa pergunta? Vamos debater agora, aqui no Vejam Só. Já estamos no ar. Já estamos no ar e não é uma pergunta fácil. E aí, vamos lembrar ou não iremos? O importante da nossa pergunta é analisar aquilo que o texto bíblico diz. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a enquete aí no ar e às vezes o que a gente percebe da participação do nosso público é aquele desejo do nosso coração, né? É melhor nem lembrar, porque senão vai lembrar. Mas será que a Bíblia fala isso? Às vezes é melhor não lembrar mesmo, mas tem que saber o que a Bíblia fala. E é isso que nós vamos tentar aprender e caminhar na noite de hoje. Inclusive, pegando as primeiras observações dos nossos convidados. Marcelo, como você é mais experiente no programa, eu vou começar contigo, tá bom? Como é que você responde a nossa pergunta? No céu, vamos nos lembrar daquilo que fizemos aqui na Terra? Teremos essas lembranças? Vamos lá, obrigado. Bom, essa matéria da escatologia bíblica é fascinante, profunda e nós, com muita simplicidade, o nosso conhecimento é limitado. Eu disse certa feita aqui, e como disse Paulo, eu não canso de dizer as mesmas coisas, que na cultura judaica há um determinado provérbio assim: se 10 rabinos estiverem discutindo o mesmo passuk, que é o mesmo versículo, ao final nós teremos 11 interpretações. Essa é também a forma da escatologia bíblica, né? Bom, o texto célebre que ecoa no Apocalipse, mas é uma citação de Isaías capítulo 65, verso 17, diz assim: pois eu crio novos céus e nova terra. O verbo aqui é bará. É o mesmo verbo que aparece em Gênesis 1. Isso, você tá um bom hebraísta, hein? E olha o que diz aqui pastor Zeca, pastor Kennedy. E não haverá lembrança das coisas passadas, vírgula, jamais haverá memória delas. É impressionante esse texto, que é o texto que vai ecoar em Apocalipse capítulo 21. Então, por causa desse texto, eu advogo que no céu não existirá nenhuma lembrança dessa terra. O texto é muito claro, o texto é muito cristalino. Depois, no versículo 18, está dizendo assim: vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então, o verbo bará, que só Deus é o sujeito desse verbo, só Deus pode dizer bará, é criar do nada. Então, o que eu vou advogar aqui é que não haverá nenhuma lembrança das coisas dessa terra. Tudo que Deus fará no novo céus e na nova terra será novo. Benção. Inclusive, se eu não estou enganado, Salmo 51, 10, quando Davi fala, cria em mim, também é o mesmo verbo, bará. E só Deus pode ser o sujeito desse verbo. O clamor do salmista pedindo que Deus crie algo novo, do zero. Exatamente. Porque se reaproveitar aquilo que ele tem, não vai dar certo. Perfeito. Ele não quer um coração renovado, ele não quer um coração mudado, transformado. Não, isso, ele quer novo. Do zero. Como se nada existisse, Deus implantasse nele um novo coração. É impressionante esse texto do Salmo 51 a partir dessa perspectiva do bará, é incrível. Eu nem sou pentecostal, mas chega aqui, até arrepia. Arrepiou. É bênção demais, é bênção. Pastor Kennedy, quero ouvir também as observações do irmão. Vamos lembrar no céu daquilo que fizemos, das coisas aqui da terra? Como o irmão responde a nossa pergunta? Olha, Zeca, eu quero aqui defender que nós iremos lembrar, sim. Porém, é claro, né, é importante a gente dizer que nós teremos aí uma mente e um corpo glorificado, né? O texto que eu gosto de utilizar como base para defender essa minha ideia é o texto de Lucas 16, do 19 ao 31, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, que ali fala sobre o rico e Lázaro, né? Nós não estamos aqui para discutir, por exemplo, se esse texto é uma parábola, né, ou é uma história real, mas eu penso que ele não foi dito aqui pelo próprio Senhor Jesus por acaso, né? Ali fica claro
né, que quando o rico estava no inferno, né, ele se lembrou dos seus irmãos que estavam aqui e por isso disse para Abraão, né, que estava com o mendigo do outro lado, olha, permita, né, que ele volte e fale deste lugar para os meus irmãos, para que eles também não venham para cá. Eu penso que, então, nós teremos sim lembrança, mas é claro, né, é importante dizer que aquilo que nós viveremos nessa eternidade não pode ser comparado com aquilo que nós vivemos aqui. Gosto também de usar o exemplo de, por exemplo, uma mulher, quando dá à luz, né? Ela sente dores ali no parto, né? Mas quando vem, né, a criança, né, quando ela visualiza a criança em seus braços, aquela dor que ela sentiu no momento do parto é completamente insignificante perto da alegria, né, de ver aquela vida que foi gerada dentro de si. Por isso eu defendo, sim, que iremos lembrar. Boa. Então, aí duas perspectivas, duas respostas para a mesma pergunta. Agora eu quero saber de você, que nos acompanha, como é que você responde a esse questionamento. E você sempre vai encontrar as nossas enquetes e a oportunidade de participar aqui no nosso perfil do Instagram. Tá aqui, ó, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil. Se você não é inscrito, se inscreva lá no... Se inscreva não, né? Siga o nosso perfil, né? Os caras colocam o tiozinho para falar das redes sociais, dá nisso, né? Erra tudo, né? Siga o nosso perfil, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar, ó, o tema que nós iremos tratar no dia, os convidados que nós iremos receber, os contatos também estarão lá à sua disposição. Você pode mandar sugestão de tema, sugestão de entrevistados, além de encontrar as nossas enquetes, respondê-las e participar aqui do Vejam Só, tá certo? Põe na tela, inclusive, aí a enquete que nós colocamos para o programa de hoje, por favor. Tá aí, ó. A pergunta que nós fizemos a você é a mesma aqui do programa. No céu, vamos nos lembrar do que fizemos na terra? E aí você tem duas opções. Sim, iremos nos lembrar, ou não, não iremos. Escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte, você consegue justificar. Olha, eu acho que nós iremos lembrar por conta disso, disso, disso. Não iremos lembrar por conta daquilo, daquilo outro. Se você tiver aí de cabeça, coloque referências bíblicas em base ao seu pensamento. A nossa produção vai selecionar algumas desses comentários e nós vamos colocar aqui para os nossos convidados fazerem algumas observações em cima da sua opinião, tá bom? Para a sua opinião ajudar aqui no nosso debate. Então vai lá e participe, dê o seu voto e justifique também, tá bom? Meus irmãos, eu vou começar, então, pegando vamos dizer assim, a refutação de cada um em cima do argumento do outro. Como ambos pontuaram os textos áureos que vão utilizar, então, Marcelo, eu vou começar com o irmão fazendo um contraponto, então, ao texto de Lucas 16 que o pastor Kennedy colocou. Por que o irmão acha que o texto ali, ou a parábola usada por Jesus, não pode ser uma referência? Já que o texto ali, para quem não lembra, aponta realmente uma memória daquilo que aconteceu aqui no período terreno, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, o texto de Lucas 16, que é um texto, como o Kennedy disse, muito discutido, aponta ali para o estado intermediário. Ele não aponta para o estado final, onde nós estaremos com o nosso Deus. Então, esse é um ponto que deve ser levado em conta. O texto quer mostrar que há duas realidades. O céu, como diz C.S. Lewis, o grande pensador de Oxford, no final só existirão dois tipos de pessoas. Aquelas que disseram para a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus dirá, a tua vontade foi feita. Então, o texto de Lucas, capítulo 16, está falando do estado intermediário, não está falando do estado final, da glorificação final. Outro contraponto do texto de Lucas, capítulo 16, é que o texto de Lucas 16, ele é um texto descritivo e não normativo. Porque se for normativo, todos nós teremos que ter irmãos, todos nós teremos que ter a mesma realidade do texto. Tá. Então, quando eu uso o texto de Lucas 16, é um texto do Evangelho, que está narrando o estado intermediário, contrastes, não é, entre a vida terrena e a vida celestial. Portanto, eu penso que esse texto não pode ser usado para falar
de lembranças, até porque, como eu advoguei aqui, Deus fará tudo novo, Apocalipse 21, 5. Eis que faço novas todas as coisas. No grego é katapoiopanta, quer dizer, Deus trará uma nova realidade. Será novo em tudo, não é? Os céus se desfarão, a terra se desfarão, e Deus criará uma realidade única, de modo que o céu se unirá à terra, não haverá mais essa dicotomia, céu e terra. Não, o pensamento hebraico é de uma unidade. Então eu penso que esse texto de Lucas, capítulo 16, está mostrando duas realidades, a realidade do céu, do gozo celestial, e a realidade do inferno, tá certo? Que não há comunicação entre esses dois reinos. Há aqui uma ilustração, é uma história, não é? Eu também advogo que não é uma parábola, porque nenhuma parábola de Jesus tem nomes. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Qual é o nome do filho pródigo? Qual é o nome do filho mais novo? Então, o que o texto está advogando aqui, Zeca e Kennedy, é o estado intermediário. Outra coisa, não podemos fazer doutrina num texto isolado da Bíblia. O único texto que nós podemos ver no Novo Testamento em que é mostrada essa realidade é Lucas. E como disse, é um texto descritivo e não normativo. Normativo, boa. Pastor Kennedy, o irmão toca a palavra também para fazer os comentários aí em cima dessa refutação do pastor Marcelo, por favor. Bom, eu concordo que o texto de Lucas, sim, faz referência, né, a um anteposto do céu e também do inferno. Porém, eu creio, né, o pastor Marcelo Oliveira usou o texto de Apocalipse, né, para ali o Apocalipse de número 21. Porém, eu entendo que iremos lembrar, sim, primeiro porque... vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Apocalipse, capítulo de número 6, de 9 a 11, tá? A gente está falando ali sobre os mártires, né? Olha que interessante esse texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha, que testemunho é esse? Se lá no céu não teremos lembrança, que testemunho é esse? Na minha visão, esse testemunho é o testemunho daquilo que nós vivemos aqui na terra, né? E ele continua dizendo assim, ó, a cada um foi dado uma comprida veste branca e lhe foi dito que repouse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. Novamente, no céu, fazendo referência da terra. Então, na minha visão, eu creio que fica impossível nos esquecermos. Porém, eu acredito que há algo que nós não iremos nos lembrar lá, que são as dores, as aflições, porque o próprio texto diz que no céu Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrimas, né? E lá não haverá dores, pranto e nem clamor. Eu penso que essa lembrança nós não teremos, mas teremos lembrança sim do que fizemos na terra. Pastor Kennedy, depois eu vou até pedir para o Marcelo também essa explicação, ou uma definição dele, mas vou começar com o irmão, já que estava com a palavra. Ambos citaram esse estado intermediário. Do que nós estamos falando, até para ficar claro para quem nos assiste, daqui a pouco vai aparecer lá alguém falando que nós estamos falando de purgatório, de outra coisa aí. Então, do que nós estamos falando? Qual que é essa definição desse estado intermediário? Eu creio que esse estado intermediário era o lugar onde todos os que morreram antes da morte e ressurreição de Cristo, crendo nele, foi, né? Assim como o Sheol e o Hades ali também, que é um anteposto do céu, que faz alusão ao inferno. Vamos dizer que assim é uma antessala. Não creio que seja o purgatório, tá? Eu não acredito que seja o purgatório. E também não acredito que foi por acaso que Jesus utilizou esse texto. Se nós fôssemos construir aqui uma alegoria, né, ou uma sequência dos fatos, né, que ocorreram, eu como, por exemplo, pré-tribulacionista, creio até que o pastor Marcelo Oliveira defenda essa mesma posição, eu creio que
vai haver o arrebatamento da igreja, né? Essa igreja arrebatada vai para os céus, vem o período de 7 anos, né? Dividido em 2, 3 anos e meio, né? Onde ele se apresenta ali como o falso Cristo e depois como realmente ele é. E eu creio que entre a morte e a ressurreição, Jesus ele desceu a esse lugar, né? E ali ele levou o cativeiro, né, para o céu. E também penso que não faria sentido nós termos, vamos dizer assim, um delete de memória, né? Pegando esse texto de Lucas 16, porque eu penso que, de repente, seria uma injustiça se nós tivéssemos esse delete de memória, né, com aqueles que pecaram. Né? Porque, por exemplo, lá no céu, ok, eu fui salvo, estou no céu com Cristo. Por que eu estou aqui? Né? Qual seria a virtude, né? Qual seria a virtude para esse questionamento? Por que eu estou aqui? Né? E fica claro, a fé, a salvação é pela fé, mas aquilo que nós fazemos aqui é um reflexo, ela vai refletir lá na eternidade, né? Então, seguindo esse cronograma, né? Jesus ele volta com a igreja, né? Agora falando da segunda vinda de Cristo, ele volta com a igreja. Agora você imagina os ninivitas, o Zeca, voltando com Cristo, né? Com essa igreja gloriosa, né? E a rainha do sul, que saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, que julgarão essa geração perversa. Olha aí, novamente o céu fazendo referência da terra, né? Imagina só nós voltando, né? A igreja gloriosa, voltando com Jesus na segunda volta e nos perguntando ali, mas quem é a falsa besta? Quem são esses que nós estamos indo guerrear com a besta e os reis da terra? Não faz sentido. Eu penso que sim, nós teremos essa memória preservada e que o céu não é um lugar que está alheio ao que nós fizemos na terra. Muito pelo contrário. O que fizemos na terra tem implicações eternas no céu. O pastor Kennedy aproveitou essa explicação do estado intermediário para dar uma cutucada já, hein, Marcelo? Então, faça o mesmo também. Comente o que o irmão define por esse estado. Sim. E já aproveita para fazer essas referências que o pastor Kennedy utilizou. O estado também. intermediário é isso mesmo que o Kennedy falou, é o momento, né, da nossa partida deste mundo para estar com Cristo até o retorno de Cristo para nos levar para com Ele. 1 Tessalonicenses diz que os mortos, né, nós não os predesceremos, eles serão ressuscitados, não é? E serão levados juntos ao Senhor Jesus nos ares. Agora, dentro desse texto de Apocalipse 6, eu queria fazer uma pergunta. Até porque se trata de uma visão, Apocalipse é um livro altamente simbólico, e a pergunta é essa: por que eles estão clamando por justiça? E por que há essa menção de sangue? Ora, se no céu não haverá lembrança de nenhuma dor, de nenhum desprazer, por que eles estão clamando, então? Não sei se foi claro na minha pergunta. Se no céu nós não teremos lembranças de coisas sofridas, porque eles estão lembrando o momento que eles foram martirizados. O Kennedy disse aqui que não haverá lembranças de coisas ruins. Então, por que eles estão clamando para que Deus faça a justiça? Porque aqui o texto remete aos mártires da grande tribulação. A pergunta que surge é o seguinte: eles estão clamando com grande voz, até quando o soberano Senhor, por isso que eu falei que aqui trata-se do estado intermediário, não da glorificação, onde estaremos com Deus no céu. Por isso que a Bíblia diz, não haverá lembranças de coisa alguma. Eu acho que isso aqui tem que ficar bem claro, não é? Não julgas e nem vingas o nosso sangue. Quer dizer que os mártires estarão no céu lembrando do sangue, lembrando do sofrimento, lembrando que foram esquartejados. Não, no céu não haverá esse tipo de lembrança. Então, por isso que eu falo, nós temos que tomar cuidado ao interpretar a Bíblia,
Porque esse texto aqui está remetendo aos mártires da grande tribulação, que estão conscientes. Não defendemos aqui uma doutrina que julga espúria do sono da alma, não é? Eles estão conscientes, eles estão no antegozo celestial, estão na presença de Deus, mas ainda não estão no céu. Porque quando falamos do céu, Zeca e Kennedy, há 3 perspectivas do céu na Bíblia. O céu atmosférico, é esse que está aqui, não é? Onde desce a chuva, nasce o sol. O céu estrelar, onde estão as estrelas, os planetas, e os céus dos céus, que é onde Paulo foi e chama de paraíso, onde está o trono de Deus. Então nós temos que fazer uma diferença. Se eles estão clamando por vingança, no céu, Zeca, ninguém vai clamar por vingança. No céu, não. Então a pergunta que eu faço é essa: onde eles estão clamando? Porque se eles estão clamando no céu, não, a Bíblia diz que no céu não haverá dor. No céu não haverá lembrança, no céu não haverá lágrimas. E eles estão clamando para que Deus vingue o sangue. Eles estão lembrando que eles foram martirizados, que eles foram esfoliados, que eles foram ultrajados, que eles foram tripudiados sobre a perseguição da tríade satânica. Eu não falo trindade satânica, porque trindade é um atributo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. A tríade satânica, o dragão, o falso profeta e o anticristo. Então eu queria que o Kennedy me explicasse esse texto, não é? Isso é retórica, é usar o próprio texto e fazer uma pergunta. No céu não haverá clamor por vingança. No céu não. No estado intermediário, sim, porque eles estão conscientes. Agora no céu não. Já tem alguém no céu? Não, nos céus do céu, não. Está na presença de Deus, como Paulo diz. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eles vão descer à terra, vão ser ressuscitados e aí serão levados para o trono de Deus. Nem o ladrão. E aí estaremos... O ladrão da cruz também não está no... Está na presença de não Deus. No novo céu? Não, no novo céus ainda não. Isso só se dará depois do milênio, do reino milenial de Cristo. Da recriação. Vamos lá, Kennedy, como é que o irmão responde a esses questionamentos que o Marcelo colocou? Eu quero responder esse questionamento fazendo uma outra pergunta, que está no capítulo anterior ao capítulo de número 6. Se não haverá... Olha só, deixa eu pegar o texto aqui, olha. Se não haverá esse desejo de vingança, no caso a qual o pastor Marcelo Oliveira diz que lá nós não lembraremos das coisas ruins e isso se remete a sangue, aparentemente uma coisa ruim, eu entendo que o fato de lembrar não é a mesma coisa que sofrer pela lembrança. Até porque, olha só para Apocalipse, capítulo de número 5, do 8 ao 9. A gente vê ali um regozijo, né? Olha só, um regozijo daqueles que estão no céu, né? Não apenas os anjos. Olha o texto. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Novamente aqui o céu fazendo menção do que aconteceu na terra. Orações dos santos, o que aconteceu na terra. Olha só, e o versículo 9 vai dizer assim, ó, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, né? E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Então, por quê? Por que no capítulo de número 6 eu não posso ter esse clamor, né, das almas dos santos que clamam, até quando, Senhor, não vingarás, né, o sangue, no caso aqui, em se tratando dos mártires? Por que no capítulo de número 5 pode haver um novo cântico, né, e nesse novo cântico... Mas onde está a menção a sofrimento fosse aqui? Morto. Olha só, é o sofrimento de Cristo, porque foste morto e com teu sangue, o sangue de quem morreu? Talvez no caso ali, até para dar uma repaginada na pergunta, se tem o novo,
É porque teve o velho. Mas para ser novo, tem que ter memória do Não, mas velho. isso é entender a linguagem do Apocalipse, Zeca. Nós temos que entender a linguagem da Bíblia. Deus deu a Bíblia numa linguagem humana. Possivelmente a palavra aqui, novo, é kainós no grego. E essa palavra kainós aparece 9 vezes no Apocalipse. E kainós no grego é novo em essência. Não é novo porque teve um velho, é um cântico que nunca foi cantado. Não está remetendo, não está comparando algo velho que agora é novo. Por exemplo, eu estou com um carro velho e amanhã compro um carro novo. Não, a ideia é de algo inédito, é de algo inefável, inaudível. E outra coisa, Apocalipse 5 não faz nenhuma menção a sofrimento. A grande pergunta que ele declinou inteligentemente, do capítulo 6, é por que estão clamando para Deus vingar o sangue? Ele diz que no céu não terá lembranças de coisas ruins. Por que eles estão clamando pelo sangue? Tem como você clamar pelo sangue? Eu matei você, você está clamando pelo sangue e não lembrar da sua morte? Essa é a pergunta que eu faço. Eu mato você na grande tribulação, eu te esfaqueio, eu te corto, e você está clamando pelo sangue, você não vai lembrar da sua morte? Como é que você explica para mim, por favor, esta menção? Porque eles estão lembrando do momento que eles foram martirizados. Até quando vingarás o nosso sangue? Apocalipse capítulo 5 já é uma visão do trono de Deus, do trono celestial. Então, quando fala novo aqui, é novo no sentido de inédito, inaudível, inefável. É como se fosse o baraque, é algo que nunca foi cantado. Não está dizendo que não teve, não, está dizendo que é um cântico novo, é um cântico extraordinário, é um cântico que nunca se cantou na terra. Então, a pergunta que eu faço é essa: por que, vamos voltar, estão clamando pelo sangue? Tem como você clamar pelo sangue sem você não lembrar do seu sofrimento? Pastor Clemente, vou passar a palavra ao irmão, aí o irmão pode fazer esse comentário, e aí vou pedir também para a gente, acabou que o debate foi tomando um corpo, a gente nem falou do texto de Isaías lá do começo. Ótimo. 65, né? Que é um texto que eu particularmente gosto muito quando fala dessa criação do novo céu e da nova terra também. Por favor, pastor Kennedy. Em se tratando do texto de Isaías, né, 65:17, eu penso que nós temos que tomar algum cuidado. Que tipo de cuidado? Existem textos que nós não podemos seguir ao pé da letra, né? Por exemplo... Esse texto não pode ser seguido ao pé da letra? Eu creio que não, porque a gente tem que olhar para o versículo anterior, o versículo de número 16. Tá. Você pode ler o versículo de número 16, você vai ver que ali está falando que nós não vamos lembrar justamente dessas dores, né? Essas dores, as coisas ruins. E o versículo de número 17, ele vem complementar isso. Então, Kennedy, você se contradizeu agora. Não vai se lembrar mais do sofrimento? Do sofrimento, das coisas que nos causam dor, não daquilo que nós vivemos. E os Porque mártires? no capítulo de número 5 de Apocalipse, você diz que lá eles estão diante do trono de Deus. O trono de Deus. Aonde está o trono de Deus? Nos céus. Mas há menção de sofrimento no texto? Sim. Há? O sofrimento de Cristo. Não. Porque fostes morto e reviveu Sim, mas e estão comprastes cantando o com sangue. cordeiro. Estão cantando o sacrifício do cordeiro. Que foi Por que perfeito. cantaria o sacrifício, esse sacrifício? Né? Por que cantariam esse sacrifício se esse sacrifício faz a menção a uma dor? Né? Porque aquela cruz era para nós, Mas pastor ele Marcelo Oliveira. Não está cantando a dor, está cantando em memória do sacrifício. Isso é uma sinédoque. Olha só, o que é uma sinédoque? É quando você toma a parte pelo todo e o todo pela parte. Por exemplo, quando a Bíblia diz, se andarmos na luz, como na luz o seu Filho está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é aquele sangue que foi derramado, Sim. É todo o sacrifício de Jesus. Isso chama-se sinédoque, que é uma metáfora, é uma figura de linguagem da língua portuguesa. Então, por que eles estão cantando o cordeiro? Para lembrar o que ele fez. Não está lembrando do sofrimento dele.
está lembrando que o sacrifício dele foi perfeito, não trazendo a ideia de dor, de lamento. Eu vou dar uma ajuda pro Kennedy aqui agora. Você falou para apertar ele? Não, vou dar uma ajuda aqui para ele. Se eles vão lembrar, vão ter memória lá no céu, Marcelo. Como eu disse, Zeca, qual outra linguagem nós podemos usar? Nós precisamos de linguagem humana. Quando estamos falando de lembrança, não tem outra ideia para falar. Você tem outra palavra para usar? Nós usamos uma linguagem humana. Por exemplo, a Bíblia diz, os ouvidos de Deus não estão agravados. Deus tem ouvido se Ele é espírito? Então a Bíblia usa dessa linguagem humana, espertinho você, né? Você agora quer me apertar, né? Para que nós entendamos a Bíblia. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Da lembrança. Mas estou respeitando o Kennedy, ele está indo muito bem aqui nesse debate. Quer fazer algum comentário? Eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Acho que estou sendo muito violento com ele por causa sua, viu? Não tá não. Lucas 15, 7 até o versículo de 10, ali a gente tem uma trinca, né, de parábolas. Sim. E tanto o 7 quanto o 10, olha que declarações importantes o Senhor Jesus ele faz ali. Olha só, no 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Se não teremos lembrança no céu, por que haverá júbilo de quem está se arrependendo aqui na terra? Né? Novamente, Lucas 15 e 10, quando fala da dracma perdida. Digo-vos que assim será maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus. Não é os anjos de Deus jubilando, é diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não, excelente observação. Todavia, no céu, nós não rememoraremos. Se é que tem essa é a melhor palavra. parte. Falou muito bem, bonito. Parece aquele avaliador do sermão, né? Foi bênção, mas não pregou o texto, né? Não é isso que o texto diz. Não explicou o texto, né? Vai, Marcelo. É aquele... Eu estou me lembrando, né? Você presbiteriano, daquele seminarista, né? Que foi passar no exame do sermão de homilética, você lembra? Isso. E aquele varão eloquente, fervoroso. Aí o decano que estava analisando diz assim, muito calor, pouca luz. Aí foi o outro, né? Polido, técnico, respeitando, né, a entonação da voz, a oratória, a concatenação. Ele terminou e disse, muita luz e pouco calor. Né? São dois extremos, né, que é difícil de se juntar, né? Mas obrigado, pastor Kennedy, por essa pergunta. Bom, novamente, como eu disse, pastor Kennedy, você sabe muito bem disso, de parábolas nós não podemos fazer doutrinas, não é? São ensinamentos para a nossa vida. Então é verdade mesmo que no céu, o missionário R.R. Soares deve estar pregando nesse momento e milhares de vidas estão se convertendo, está tendo alegria diante dos anjos de Deus, é verdade. Mas no céu, a alegria será perfeita. Nós não precisaremos rememorar a alegria aqui da terra, porque ela é passageira, ela é efêmera, ela é transitória. E aqui eu concordo com Martinho Lutero quando disse, se é proibido rir no céu, eu não quero ir para lá. Você imagina um céu monótono, tédio, mesmice. Não. O céu, Zeca, é um estado e um lugar. É um estado de alegria eterna, de gozo eterno, de paz eterna, de amor eterno e também é um lugar onde Deus está. E onde Deus está tudo. Não precisa de alegrias, por mais brilhantes que sejam. Eu também fico empolgadíssimo quando eu vejo vidas se convertendo, quando eu vejo famílias, mas lá será a mesma grei. Lá estaremos na mesma sintonia. Lá estaremos em adoração perpétua. Tudo que é bom aqui, tudo que é louvável, como diz Paulo, que, permita-me ler esse texto, que é um texto que vocês amam, não é? Romanos capítulo 8. Como ele é maldoso, né? Não. Eu tenho essa liberdade em Cristo para falar estas coisas aqui. Porque esse texto, olha,
Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são a que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, toda alegria nossa, que por mais maravilhosa no céu, desaparecerá. Porque lá está a alegria. Tô plena, né? Total. Isso. Inclusive, essa fala do pastor Marcelo dá um outro debate, porque o texto lá de Isaías que ele mencionou na sequência vai dar a entender que a gente vai casar, que a gente vai trabalhar tudo mais. E o Marcelo falou que a alegria já vai estar lá, nada vai nos satisfazer. Isso vai dar outro debate. Sim. Se teremos outras coisas lá, outras atividades, ou se a contemplação, a adoração a Deus será a nossa única e exclusiva atividade lá no céu. Dá um outro debate isso. Irmãos, eu quero aproveitar e tirar uma dúvida com vocês, porque eu escuto muitos teólogos falando aí que a gente tem que usar Jesus como a chave hermenêutica da Bíblia. Bonito. E Jesus tem uma passagem muito marcante quando ele está ali num debate com os doutores da lei, onde eles colocam e apresentam um caso para Jesus. Olha, casou com um irmão, morreu, casou com o outro, casou com outro, casou com outro, casou com 7. Na vida, por vir de quem que ela será esposa, ou quem será o marido dela, né? É a pergunta. Aí Jesus fala, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Quando ressuscitarem, eu estou lendo aqui Marcos 12, 25. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. O fato da gente ser como um anjo, pastor Kennedy, traz alguma referência a isso? A lembranças, a memórias, o anjo? Jesus coloca alguma questão nisso? Que a gente pode tirar alguma lição dessa questão? Olha, eu penso que essa relação, ela não... Eu estou pensando aqui uma melhor forma de explicar isso. Mas eu penso que no céu, né, haverá ali uma grande família. Ele diz, né, essa passagem de Marcos, né, serão como os anjos do céu, não se casarão, não darão em casamento. Eu acho que ali ele também já faz uma menção dessa nova irmandade, dessa nova família que nós teremos no céu. E quando nós falamos de família, olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar um texto que está... Mateus 12, 46, 50. Né? É um texto que vai tratar sobre a família de Jesus. Jesus estava em um local, né, e estava ali ministrando, né, e cumprindo aquilo para que ele veio. E alguém, no versículo 47, diz assim, olha, eis que estão ali fora tua mãe e os teus irmãos, e que querem falar-te. O 48, ele diz assim, ó, porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E em seguida, estendendo as mãos para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eu penso que será uma nova família no céu, né? E eu penso que nós nos lembraremos e, assim como os anjos lá no céu também, eles não estão inertes ao que acontece aqui na terra, porque nós vemos em vários momentos da história o Senhor enviando anjos para trazer mensagens, para trazer respostas, né? Se lá aonde estão os anjos? Essa é a pergunta que eu faço. Aonde estão os anjos? Se eles estão no céu, por que o Senhor os envia? Se lá não tem lembrança da terra, por que eles enviam, no caso como enviou para Daniel, para Gideão e para diversas outras pessoas? E aí, Marcelo, não sei se eu me fiz entender. Não, se fez, sim, fez entendido, claro. Inclusive, alguns teólogos, um deles que eu particularmente admiro muito, o reverendo Heber Campos, o pai, ele fala que esse texto aqui de Jesus é o estado intermediário, e não o céu. O fato de Jesus citar aqui que seremos como os anjos, traz alguma lição nesse aspecto da vida futura, Marcelo? Bom, nós temos que fazer uma distinção, né, Zeca? Os anjos são espíritos ministradores, não é? Hebreus capítulo 1, verso 7 diz assim, ainda quanto aos anjos diz,
aquele que faz os seus anjos ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Então, os anjos são espíritos ministradores. Nós não somos como os anjos, nós teremos um corpo glorificado. Não é? Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é terreno se revestirá do celestial. Então, muito respeito ao reverendo Weber, não é? Eu penso que são patamares, são classes diferentes. Os homens, não é? Quando a Bíblia diz que nós não seremos como os anjos no céu, que no céu não haverá essa ideia de casamento, não é? É por isso que eu defendo lá que Gênesis capítulo 6, que eu sei que não tem nada a ver com o debate aqui, ali não pode ser anjo, porque os anjos são seres assexuados. Né? Me mostra um texto na Bíblia, os anjos copulando alguém, os anjos reproduzindo alguém. Ora, se os anjos podem reproduzir, então nós teremos milhões e milhões e milhões de anjos no céu. Então essa tese aí, que é muito falada e tem gente grande que defende essa ideia que ali são anjos, não é? Eu tenho muito problema nisso, porque os anjos são espíritos ministradores. Então, quando Jesus diz assim, Jesus acaba, você vê que Jesus acaba. Está aqui uma grande tese que vai acabar. No casamento não tem alegria? No casamento não tem celebração? Jesus disse, no céu acabou isso. Aqui a alegria é o último nível da alegria, se é que nós podemos dizer assim. É isso que Jesus está dizendo. Não se casam, não se dão em casamento, serão como os anjos no céu. Não é? Ou seja, nós estaremos diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. E no céu vai ter serviço. A Bíblia diz que nós serviremos ao Cordeiro. Lá não é para gente folgada, não. Lá não é para gente preguiçosa, não. Lá nós vamos servir o Cordeiro. O céu é um lugar de trabalho também. Não é um lugar que, entendeu? Vamos servir o Cordeiro. Agora, como é esse serviço? A Bíblia não fala. Só estando lá. Para sabermos. Deus permitir, nós vamos chegar lá também. Você está predestinado a ir ou não? Até o tutano do osso. E eu defendo que lá no céu nós vamos casar. Vai? Eu defendo. Sabe por quê? Porque lá não vai ter pecado, bíblico? Não vai ter erro, Mas não qual vai ter bíblico, amargura. Não, no texto lá de Isaías. Eu também acredito que essa passagem de Jesus, ele está falando sobre o estado intermediário. Ali é um milênio, Zeca. Não no novo já céu. debati esse tema aqui, é um milênio. Não, mas eu não consigo. No céu não se casa, está aqui, foi Jesus que falou. Não se casam e não se dão em casamento. Sim, o texto está aqui. Mas o que eu acho que quando Jesus fala aqui, ele não está falando do estado final, da recriação. Tá. Ele está falando desse estado antes do novo céu e da nova terra. Porque daí eu também acredito que o irmão disse. Você vai ter um estágio antes e depois... Crê no milênio, Zeca? Não, no milênio não. Literal não. Literal não. Não ainda. Vai que Bem-vindo ao time, Zeca. Mas você já é um pentecostal e não sabe. Não, no reino milenar, não. Não ainda. Não ainda. Mas vamos lá, que não é a minha opinião também que nós estamos atrás. Não, sua opinião aqui, é válida, sim. Não é. Todas as opiniões são válidas. Calma, obreira, senão você me atrapalha aqui. Não é enquete ainda, é comentário. Nós vamos colocar alguns comentários aqui. O pessoal está envolvido no debate, viu? O pessoal tá gostando. Que bom. O pessoal lá em cima não é isso, é aquilo. É isso aí. Todo mundo... Nós vamos providenciar um dia de colocar a opinião de todo mundo que assiste aqui, para o pessoal ir falando também o que pensa. Põe na tela os comentários que nós pegamos lá no Instagram, do pessoal respondendo a nossa enquete, para a gente, infelizmente, o bloco já está quase terminando. Meu Deus. Vou começar com o comentário do Gomes. Olha lá, não vamos lembrar, porque se assim fosse, também lembraríamos de toda dor e sofrimento. Esse é dos meus, esse... É gente boa demais. Isso aí, ó. Próximo comentário do Lázaro Júnior. As bases bíblicas são a parábola do rico e do Lázaro e os mártires em Apocalipse. Explicamos aqui. Ô Lázaro, você só não falou de para que lado que você vai utilizar essa base, porque aqui no debate mesmo nós colocamos dois e cada um deu uma opinião. Exatamente. Então depois você manda lá qual que é a sua opinião, viu? Mas elas são bases bíblicas mesmo para essa questão. Ele tá puxando pro Kennedy aí. Gabriel Camargo. Lembraremos, pois não iríamos entender a marca na mão de Jesus e nem o que ele fez por nós. Olha aí alguém que está indo pro lado do Kennedy aqui, ó. Esse Biel é um calvinista disfarçado aí, viu? Para, velho. O último comentário da Sandra. Eu acredito que sim, porque não teria sentido não lembrar devido aos galardões. Teria algum sentido essa questão, Marcelo?
já que teremos, né, e a Bíblia fala dessa questão do galardão, da gente não lembrar o que fez, teria alguma relação com isso? Não, a pergunta é bela, mas foge do escopo que está sendo tratado. O Tribunal de Cristo é o bema. Mas o tribunal seria um estágio antes, vamos dizer Isso, assim. Então ali a gente exatamente, lembra e tal. exatamente, Mas porque- no novo céu, aí não. Novo céu. Não tem porquê, Zeca, senão vai abrir entre nós, seres humanos, uma competição. Você imaginou você comparar, note bem, imagine você comparar o seu galardão com o inesquecível reverendo Dr. Billy Graham. Ah. Você já imaginou, Zeca? Não, já imaginei e eu sei que eu vou estar lá no fundo. Então, você imaginou essa Eu comparação? tô naquele texto que Paulo fala, alguns serão como que queimados pelo fogo. Eu vou entrar Acho que eu desse também jeito assim, ó. acho que eu também tô... Chamuscado, mas passamos. Você mas já vai ser imaginou? bênção. Comparar o nosso sofrimento com Inácio de Antioquia, diante dos leões no Coliseu de Roma, dizendo, venham me tragar. Olha que coisa. Hoje uma dor de cabeça tira o crente da igreja. Hoje, se o pastor não dá oportunidade para ele fica bicudo e muda de igreja. Inácio está dizendo, vem, leão, vem me comer. Me estraçalha todo. Quando você me estraçalhar, eu vou ser o trigo puro diante de Deus. Tem como a gente comparar Não. com esses homens? É por isso que eu estou dizendo. Sim. Lá será pleno. Não teremos lembrança. Porque se lembrar, eu tenho inveja de Billy Graham no céu. Você acha que essa questão do galardão tem alguma interferência ou pode reforçar o seu entendimento, Kennedy? Eu acho que reforça. Eu acho que reforça essa minha opinião, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala ali sobre a coroa de justiça, e há várias coroas, né? Coroa de justiça, a coroa da vida, e nós entendemos que essas coroas são o galardão. Então, eu também já defendo que nós teremos galardões diferentes, Não, ainda ok, que mas sejamos no céu, salvos. Né? no céu, isso? No céu. E, Mas por mostra exemplo, o texto. em Apocalipse, capítulo 21, que o rapaz usou ali quando falou que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, né? Quais são essas primeiras coisas? E no versículo de número 8, olha que interessante. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu creio que essa ideia, assim, reforça, né? Nós recebemos ali no Bema, e eu penso até que o Bema, nós seremos arrebatados, pastor Marcelo, e o Bema já acontece ali no arrebatamento, seguido das bodas do Cordeiro. E quando ele desce, é interessante dizer que o pastor Marcelo fala assim, olha, novos céus e nova terra. Porém, é importante a gente lembrar que esse novo céu e nova terra, eles estão fora do que nós chamamos eles são atemporais. Né? Nós estamos aprisionados pelo tempo, vamos dizer assim. Sim. E no arrebatamento, ali já inicia a atemporalidade, né? Eu creio que já inicia essa atemporalidade. Então, claro, nós já estaremos também fora desse tempo cronológico. Isso, fora desse tempo cronológico. Creio que o milênio será aqui na Terra. Aqueles que estarão vivendo o milênio estarão presos por esse tempo, né? Mas isso também acho que é tema para um outro debate. Dá para fazer mas debate eu creio para mais de tempo. Eu preciso encerrar o bloco. Já? Passa muito rápido. Mas no próximo bloco, meus amigos ainda vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você. Tá bom? O que isso precisa transformar aí na sua caminhada cristã, sua visão também de mundo, tá bom? Fica ligadinho que vai no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, lá, código 11 3115 0819. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras, se interessa pelo estudo da teologia, já tem esse dom, esse talento, quer lapidar para servir mais e melhor no reino de Deus, procure pela Grade. Tenho certeza que lá você vai encontrar um curso e um método que vai se enquadrar na sua dinâmica do dia a dia e você vai poder fazer parte e usufruir desse material da Grade, tá bom? Então, anota o telefone, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, pegue todas as informações
para você se tornar o próximo aluno da grade, tá? Você que gosta de redes sociais, gosta de navegar pela internet, o site da HIT, as nossas redes sociais aí da emissora, também tudo à sua disposição. Lá você vai encontrar muita informação sobre a emissora, sobre os programas e, obviamente, sobre a nossa programação. Então, tudo que você quer saber sobre a HIT vai lá no site ou nas redes sociais. Eu vou reforçar com você o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva no YouTube. E aí, lá você vai ter acesso a todo o nosso material. Então, por exemplo, perdeu um Vejam Só, você consegue acessar lá. Quer rever um programa? Tá lá também. Quer compartilhar o conteúdo? Imagina que, de repente, esse debate surgiu lá na escola dominical, ou então no grupo lá de mensagens da igreja. Manda o link, divulga, compartilha, que daí todo mundo também vai pegar um pouquinho do que nós conversamos aqui. Eu tenho certeza que será benção, tá bom? Então vai lá no nosso YouTube também. Estamos quase rompendo a barreira dos 210 mil inscritos no nosso canal. Faça você parte também dessa comunidade, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje buscando, e procurando respostas para essa intrigante pergunta. No céu, lembraremos daquilo que fizemos aqui na Terra? Teremos essa lembrança? Recebendo no nosso estúdio o pastor Marcelo Oliveira e também o pastor Kennedy Barbosa, ambos dando as suas visões, impressões, sempre procurando respaldo bíblico para elas e oferecendo para você essas reflexões, tá bom? Na sequência, eu vou devolver a palavra para eles, considerações finais e uma aplicação do tema para você que nos acompanha, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só, gosta da nossa programação e manda a sua foto para participar aqui do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, tá aí o caminho para você participar. Pode ser pelo Instagram, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora o Vejam Só, já faz uma selfie e já encaminha lá no Instagram. Nome completo, cidade, estado. Se quiser colocar a igreja que congrega, fique à vontade, coloca lá também, tá bom? Se você não tem o Instagram, ou se tem, mas prefere o Facebook, vai no Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Mesmo procedimento. Vai na mensagem e encaminha a foto. Nome completo, cidade, estado. E se quiser colocar a igreja que congrega, fica à vontade. Fique atento a esta mensagem que você enviou, porque é por lá que a produção vai entrar em contato se você for o ganhador ou a ganhadora do nosso presente, tá bom? Para pegar as informações e enviar para você. Vamos colocar no ar aí as fotos que nós separamos. A primeira delas vem aqui de São Bernardo, grande São Paulo, né? E quem aparece aí para você, é a Eliana Matos. Aí acompanhando o Vejam Só. Boa, Eliana. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus continue derramando muita graça aí na sua casa, no seu lar, no seu ministério também. A próxima foto vem lá de São José dos Campos, também aqui de São Paulo. Israel Feitosa é o nosso telespectador, tá aí o Israel acompanhando, Vejam Só. Obrigado, Israel, meu irmão, Deus te abençoe bastante. Obrigado pelo carinho, Deus continue derramando muita graça aí na sua vida, meu irmão. E vamos encerrar as fotos de hoje aqui no especial da cidade, do estado de São Paulo, né? Da cidade lá de Taubaté. E quem vai aparecer aí para você é a Lúcia Pandeló. Tá acompanhando ali no tablet, deve estar provavelmente no nosso canal do YouTube também. Lúcia, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Boa foto, ficou bonita. Muito bacana. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado, viu, pela audiência, por acompanhar o programa. E os 3 telespectadores, e a telespectadora que mandou a foto também vão concorrer a este presente aí, que vai aparecer para você, Uma super caneca do Vejam Só. Linda, super estilosa. Tá aí, E eu faço questão de presentear você que me assiste e que dá a sua audiência pro Vejam Só. O sorteio vai acontecer, inclusive, no dia 30, tá bom? Nós vamos falar o nome do ganhador ou da ganhadora. E eu faço questão de enviar para você que assiste, para dar um carinho para você que tanto participa do Vejam Só, tá bom? Então você vai poder desfilar com essa canecona aí linda do Vejam Só. Manda sua foto e participe, tá certo? Meus irmãos, vou devolver a palavra para ambos
3 minutinhos, considerações finais e uma aplicação, tá bom? Como no primeiro bloco eu comecei com você, Marcelo, então nesse bloco eu vou dar a oportunidade pro Kennedy começar, tá bom, meu irmão? 3 minutinhos, a produção vai me passando a regressiva aqui, porque nosso tempo é apertado nesse bloco. Ok, Zeca, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, por todo o carinho, né, que vocês nos receberam aqui. Me coloco à disposição a voltar mais vezes. Obrigado, pastor Marcelo, pela oportunidade. Quero dizer aqui que a Bíblia ela não fecha 100% de clareza o tema em questão, mas eu creio que vale até a pena eu fazer a leitura de um texto nesses 3 minutinhos que me restam, e aí eu faço eu fecho fazendo uma pergunta a todos os telespectadores, né? Lá em 1 Pedro 3, do versículo 18 ao 20, mas eu quero focar especificamente no versículo 19, né? Tanto o pastor Marcelo Oliveira e eu, acho que concordamos que ali em Lucas, né, quando fala de rico e de Lázaro, é uma referência ao estado intermediário. Porém, aqui, olha, Pedro está dizendo assim, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O versículo 20, né, eu não vou ler inteiro, mas diz assim, aos quais em outro tempo foram rebeldes. Eu penso que entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele desceu e pregou a esses espíritos, né? E a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, Zeca. Se no novo céu e na nova terra não haverá lembrança, por qual motivo foi necessário Jesus descer lá nessas profundezas, né, e pregar a esses espíritos em prisão? Que Deus possa aí abençoar todos vocês. Novamente agradeço a oportunidade, pastor Marcelo Oliveira, meu pastor Adson Belo, que inclusive é professor lá do Seminário Teológico Itepa, e o convite está feito para quem quiser ali conhecer as dependências da nossa igreja, tá feito aqui. Muito obrigado, viu, pastor Kennedy? Foi uma alegria recebê-lo, meu irmão. Espero que tenha curtido, gostado. A gente aguarda aqui outras vezes também. Só para reforçar, os contatos do pastor Kennedy à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Acessa lá que você encontra também os contatos de novo. Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Eu que agradeço, Zé. Pastor Marcelo, 3 minutinhos para o irmão também, considerações finais e uma aplicação. Bom, muito obrigado, né? Eu disse aqui do começo, do célebre texto grego, né? Kata poiopanta, eu faço novas todas as coisas. É novos céus, é nova terra, não há nada, não há nenhuma lembrança, será algo inédito, inefável, inenarrável, insofismável, e nós poderíamos aqui baixar aqui o Ruais, o dicionário, e dizer do que será e faltará palavras. Bom, o céu é um lugar onde não haverá tristeza, Apocalipse 21:4. O céu é um lugar onde não haverá doenças, Apocalipse 21:4. Não haverá morte. O céu é um lugar de corpos perfeitos, Filipenses 3:21. De adoração perpétua, Apocalipse 22:3. De vida abundante, de alegria abundante. É uma cidade perfeita, é um lugar de beleza incrível, Apocalipse 21:18. É um lugar de conhecimento perfeito. Por que eu digo que não haverá lembranças, tanto boas como ruins? Porque o céu não é um lugar de perguntas, o céu é um lugar de respostas. Ninguém vai estar no céu perguntando, quem é aquele? Quem é fulano? Não. Tudo é perfeito, tudo é pleno. E o céu é um lugar de uma glória indescritível, conforme Paulo disse, né? Em 2 Coríntios, capítulo 12, ele viu coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens, não é? Então, eu deixo uma frase de Thomas Watson sobre o céu. O céu não é uma recompensa condicional, é um relacionamento consumado, tá? Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Kennedy. Pessoal, sigam a gente aí, Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham, não é? Então eu falo assim, Marcelo Hebraísta Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Que Deus abençoe. Obrigado, Angélica. Obrigado, Zeca. Obrigado, essa produção maravilhosa
Que Deus abençoe a todos vocês. A gente que agradece o carinho do irmão, sempre muito legal recebê-lo, sempre muito conhecimento. Contatos do Marcelo também à sua disposição. Se não deu para anotar aí, não deu tempo, vai lá no nosso perfil do Instagram, que está lá tudo direitinho para você e outras informações que você achar necessária também, tá bom? Antes de encerrar, põe na tela aí o resultado da nossa enquete. No céu, vamos nos lembrar daquilo que fizemos na Terra, foi a nossa pergunta. 61% dos nossos internautas responderam que sim, iremos lembrar. 39% responderam que não, não iremos lembrar. Tá vendo aí, Marcelão? Verdade. Ah, o pessoal quer lembrar, cara. Não sei por que quer, mas quer. Exatamente. Eu queria saber também, né? Mas quer lembrar. Bom, obrigado a você que votou, que participou. Sempre muito bacana dividir esses momentos com você. Afinal de contas, o Vejam Só é feito para você que gosta, que nos acompanha, que interage. E a nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida também. Nós encerramos a edição de hoje, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!